Olá, bom dia. O Pequenas Empresas e Grandes Negócios começa agora, destacando a pandemia do novo coronavírus que se espalhou rapidamente pelo mundo. No Brasil já são milhares de infectados e muitas mortes. E todos nós estamos tomando os cuidados básicos, como lavar as mãos e o principal, não sair às ruas. Empreendedores enfrentam o desafio de sobreviver com seus negócios com portas fechadas. Vamos hoje mostrar como é possível contornar o desafio do isolamento comercial. Não há motivo para pânico, mas é importante o pequeno empresário inovar em tempos de crise. Como na maioria das empresas brasileiras, nós também trabalhamos um período em casa. Tivemos que fazer quarentena porque a repórter Paula Monteiro pegou o novo coronavírus. Já curada, ela conta pra gente como foi a transição para o home office. Oi, gente. Tava meio sumidinha daqui, que eu tava esperando o resultado dos meus exames e infelizmente saiu hoje, deu positivo pro coronavírus. Pegar o novo coronavírus foi um choque. Eu não faço parte do grupo de risco, tenho 33 anos e pratico muito esporte. Foram 14 dias em casa sem contato com ninguém. A comida, amigos e parentes me levaram até a porta do apartamento. Mantimentos aqui, gente. Pelo elevador. É só assim mesmo pra gente conseguir comer, porque eu não tenho nada mais em casa, acabou tudo. Enquanto eu me recuperava, a nossa equipe transferiu todo o trabalho, cada um para sua casa. Todos tiveram contato comigo. O isolamento foi uma medida preventiva. Oi, Gui, tudo bem? Oi, Nath, tudo? E aí, deu certo a história do Skype? Deu certo, sim. Eu combinei de conversar com a consultora daqui a pouco. Não foi uma adaptação difícil, mas trabalhar em casa tem lá suas armadilhas. O problema de trabalhar em casa é que a gente toda hora assalta a geladeira. Pelo menos é light. Com a ajuda da tecnologia, as reuniões da equipe do PEGNI durante esse período de quarentena foram feitas por videoconferência. Gente, posso dar uma sugestão também que eu pensei? Existem vários serviços, inclusive de graça. A gente adotou uma plataforma que entendeu que era mais fácil de usar, mais intuitivo. Então você faz o quê? Acessa ele pelo navegador no computador ou então baixa o aplicativo no smartphone. Você pode entrar lá, agendar o horário da reunião, manda o link para todo mundo. Depois é só todo mundo entrar e conversar. Vamos seguir em frente. Uma recomendação que sempre passamos nas reportagens e constatamos na prática é que trabalhar em casa exige foco. O bom do home office é que a gente trabalha à vontade. Aliás, aqui em casa, todo mundo entrou no clima. Ó meus filhos, fazendo aula de pilates online. Bom, deixa eu voltar aqui, porque esse é um dos desafios de quem trabalha em casa. Concentração. Eu aproveitei para fazer um diário. Para colocar os meus sintomas, né? E relatar para o pessoal da Vigilância em Saúde que me ligou durante todos os dias para fazer o monitoramento à distância. Para quem adotou o home office e precisa enviar vídeos, uma dica. E esse material que eu estou produzindo aqui, que eu vou gravar através de uma plataforma de videoconferência, eu vou enviar para o pessoal da edição através de uma plataforma de transferência de dados, de transferência de arquivo. Assim, eu não preciso ir até a redação e nem ter contato físico com ninguém. Bom, passado o período de quarentena, a gente voltou a trabalhar na redação, seguindo todas as recomendações das autoridades. O pessoal que usa transporte público continua trabalhando de casa e nós da reportagem redobramos os nossos cuidados. A gente está mantendo agora uma distância maior dos entrevistados e higienizando os equipamentos e microfones a todo instante. Daqui a pouquinho eu volto com mais dicas para você levar sua empresa para dentro de casa. E você vai ver também os desafios que os empresários enfrentam para não fechar o próprio negócio. Hospitais de campanha estão sendo montados em várias cidades no Brasil. Veja quem são os pequenos empresários que estão à frente deste trabalho. Pegni.tech. Como organizar as finanças da sua empresa. E o que um casal de empresários que vende ovos de Páscoa está fazendo para não afundar. A gente volta daqui a pouco.
Tem empreendedor descobrindo maneiras de ajudar a saúde pública ao mesmo tempo que evita a própria falência durante a pandemia do coronavírus que estamos vivendo. Estou aqui com o Cláudio, ele é dono de uma empresa que monta estruturas para eventos. Como não tem eventos para fazer, ele está montando hospitais de campanha como este em Guarulhos, na Grande São Paulo. Como é que é isso, Cláudio? A estrutura é a mesma ou você teve que adaptar? Marcelo, teve umas adaptações, certo? Isso é uma estrutura para eventos, rodeios que eu mexo, né? Eu venho de segmentos rodeios, eventos artísticos. A gente montou essa estrutura sobre o espaço que a gente tinha aqui. Eles me deram uma planta na mão, falaram, você consegue fazer? Você consegue executar? Aí eu saí na luta e consegui. Com meus parceiros, consegui montar o hospital para eles aqui. O empresário fechou o negócio com 10 empresas. Elas trouxeram 220 funcionários e juntos fizeram a montagem. O Hospital de Campanha de Guarulhos ficou pronto em menos de 5 dias. O objetivo é aumentar as vagas hospitalares. Quer dizer, são módulos e você adapta o quê? A montagem, é isso? Isso, adapta a montagem. O Centro de Combate ao Coronavírus é da Prefeitura da cidade. Abriu as portas dia 27 de março. Só nos 2 primeiros dias de funcionamento foram feitos 700 atendimentos. 10 testaram positivo. No total são 71 leitos. A equipe médica foi contratada pela Prefeitura de Guarulhos. É idêntica a um hospital aí dentro. Eu montei 4 blocos, eles puseram o drive-thru, que é o atendimento no carro, o atendimento de pedestre, área vermelha e uma UTI. E tem mais uma sala de espera. A montagem desta estrutura salvou a empresa do Cláudio. A hora que a gente recebeu uma notícia, o meu segmento, que é o rodeio, para a gente foi um choque. Eu já estava pensando até em fechar o meu CNPJ. Como uma empresa leva para casa toda a gestão do negócio? Como se preparar para essa mudança? A gente já mostrou aqui o exemplo da nossa redação trabalhando por 2 semanas no formato home office. Além das nossas dicas, a gente também ouviu uma consultora para você, pequeno empresário, poder fazer tudo direitinho. Roberta Vasconcelos tem uma consultoria que dá suporte a empresas e autônomos trabalharem de forma remota, com exceção de indústrias e alguns serviços. Ela acredita que muitos negócios podem ser tocados de casa nesse período. Todas as pessoas perceberam que é possível elas transportarem a experiência delas física para o online, dependendo do tipo de serviço, claro, que elas tenham hoje. Mas eu acho que, mais uma vez, o ser humano tem uma capacidade enorme de adaptabilidade. E todo mundo está tendo que se reinventar. Ela própria trabalha em casa e recomenda para quem vai adotar o home office. Primeiro passo, dar estrutura para os colaboradores, como computador e telefone. Depois, é preciso criar um canal de comunicação entre todos. Adotar ferramentas como aplicativos diferentes dos já usados para conversas pessoais. Algumas delas têm versão gratuita, algumas delas têm versão paga. E existem, como eu te disse, existem várias ferramentas. Aí tem ferramentas que a gente usa especificamente para algumas áreas. E aí, no início, adote poucas, né? E depois você vai adotando mais. É preciso também definir horários de trabalho em casa e de videoconferências e ficar atento aos fusos horários se a empresa tiver clientes fora do Brasil. É importante, sim, ter a sua organização de reuniões com o time, você mostrar para a sua equipe em qual canal você vai estar disponível, caso alguém precise checar alguma coisa com você durante o dia. Manter uma rotina também é importante. Ela mesma segue isso. Acorda, se arruma, faz exercícios e pausas para alimentação. Você tem um bem-estar pessoal muito grande, porque não é sustentável as pessoas ficarem trabalhando assim, acabei de acordar, já pego, já abro meu e-mail, começo a responder na cama de pijama. Isso não é, você não se sente bem ao longo do tempo fazendo isso, sabe? Isso começa a te drenar uma energia que, na verdade, você se torna menos produtivo no final. A consultoria da Roberta tem uma plataforma que ajuda empresas a encontrarem coworkings adequados a cada tipo de negócio. É uma forma de quebrar o isolamento. Mas nesse momento, ela diz que dá para fazer isso até estando em casa. Criar rituais na sua empresa em que você aproxime as pessoas, mesmo elas estando distanciadas fisicamente. Se puder ter uma pessoa que apoie elas para abrir um canal de conversa e se preocupar para ver se elas estão bem psicologicamente, com as famílias, se elas estão se adaptando, dando dicas. E por fim, com a tecnologia, nessas horas é fundamental ter algum colaborador da equipe para dar aquele help quando necessário, o chamado Help Desk. Se eu pudesse resumir o trabalho remoto, é confiança, comunicação com contexto e disciplina.
E daqui a pouco as medidas econômicas para as pequenas empresas que enfrentam o isolamento comercial. Até já! Calçadas vazias, lojas fechadas. Isolamento social que salva vidas, mas derruba a economia. Como vender se o consumidor não aparece? E como pagar as contas se não vende? Hora de reduzir, renegociar, refinanciar e mais do que nunca se reinventar. Existem saídas sim, mas o pequeno empresário precisa de ajuda nessa hora. Seria a melhor Páscoa dos últimos 5 anos para esta rede de lojas de chocolate em São Paulo. Mas com o fechamento do comércio por causa do novo coronavírus, o sonho virou pesadelo. Imagine um empresário que vê de um dia para o outro suas vendas despencarem. E que tem, só de funcionário, fornecedor e impostos, R$1 milhão para pagar no final do mês. Este é o Manuel. Como é que você se sente? Sem chão. No meio de um turbilhão, com a bússola quebrada, procurando o meu norte. A empresa tem 33 anos e produz todos os chocolates nesta fábrica. Esperava vender 12 toneladas neste mês. A Páscoa é o que historicamente faz com que a nossa empresa atravesse o ano. É o nosso colchão. Passado o choque, Manuel foi rápido. Entrou com um pedido de financiamento de R$1 milhão numa nova linha criada pelo governo do estado de São Paulo para ajudar empresas em dificuldade. Manuel fez o pedido online pelo site do Desenvolve SP. Micro e pequena empresa, especificamente para esses setores, esses segmentos, nós lançamos um capital de giro com 42 meses para amortização e 9 meses de carência. O programa deve ajudar pelo menos 1.000 empresas no estado a enfrentar os impactos financeiros da pandemia. As taxas de juros são a partir de 1,2% ao mês. No fronte federal, entre outras medidas, e depois de muitas críticas, o governo enviou esta semana uma polêmica medida provisória que autoriza a redução da jornada de trabalho, com corte proporcional do salário do empregado. Parte das perdas será compensada pelo governo. Existem 2 efeitos principais. A preservação do poder de compra de uma ampla maioria da população, o que vai fazer com que a economia continue girando, e a preservação em si das empresas, que até então grande parte delas não vinham sendo atendidas pelas medidas oferecidas. O empresário Manuel também está se mexendo para aumentar as vendas da loja virtual da rede, responsável por 10% do faturamento. Ele mudou a ferramenta de busca do site, diminuindo o peso das fotos para agilizar a navegação. A empresa tem 57 funcionários, mas não demitiu ninguém, e sim deslocou. Por exemplo, o pessoal que trabalhava nas lojas veio para o setor de telemarketing, que quadruplicou de tamanho. É uma área diferente, né? A gente continua vendendo, só que a gente não tem contato com o cliente. Tem que se adaptar. Isso, a gente tem que se adaptar. A gente já está se adaptando, né? 2 semanas depois do decreto que fechou o comércio na capital paulista, mais da metade da fábrica do Manuel continua parada. Mas a pequena produção que restou está ativa, atendendo as entregas que dobraram na última semana. Um pequeno, mas promissor recomeço. É importante conversar com os fornecedores, é importante conversar com quem aluga os imóveis para vocês, é importante dar a mão um para os outros, o maior ajuda o menor, que ajuda o micro, e todos precisamos estar de mãos dadas aí para sairmos juntos dessa dificuldade. Oi pessoal, bom dia. Olha só, nesse momento a gente sabe que uma coisa importante é manter a saúde da empresa, manter a empresa respirando. E isso significa olhar com cuidado a gestão financeira. Eu conversei com o Walter Cavalcante, que é fundador de uma startup
que tem um serviço justamente para ajudar pequenas e médias empresas a superar esse problema. O serviço foi lançado em 2018 para apoiar empresários na gestão das finanças. A startup oferece o trabalho de um diretor financeiro a partir de R$ 1.500 mensais. O empreendedor ele é muito focado no produto e em vender esse produto ou serviço e acaba deixando um pouco o back-office e a gestão financeira de lado. Com a crise gerada pela Covid-19, a empresa oferece planilhas e apoio de graça para o pequeno empreendedor. Assim, todo mundo vai ter que abrir vai ter que abrir mão de alguma coisa. No momento desses, a gente diz em finança que o caixa é rei. Então, tem algumas ações para isso. O primeiro passo é planejar, sentar e organizar as contas. Isso vai ajudar no segundo passo, que é fazer uma previsão do que pode acontecer nos próximos meses. E perguntar: se essa crise durar 3 meses, como fica o meu caixa? Se forem 6 meses, o que a gente tem feito aqui com os nossos clientes, a gente considera seguro, preparar bem para os próximos 6 meses. O João Pedro tem uma loja especializada em fones de ouvido. Ele está fechado desde o dia 20 de março. As vendas aqui na loja representavam 60% do faturamento. Tem também a venda online, mas não representa muito, né, João Pedro? Não, ela ajuda um pouco, mas não representa um faturamento satisfatório para manter a empresa. Ele é cliente da startup e ter aí as finanças organizadas, entender o seu caixa, ajuda nesse momento de crise. É principalmente ser estratégico e ter os dados confiáveis da sua empresa para saber o que fazer. Agora preste atenção nos passos seguintes: cortar gastos que não são fundamentais para a empresa. O que você precisa manter, obrigatoriamente, para que o negócio fique de pé depois dessa crise. Em seguida, é preciso negociar com clientes e fornecedores. Puxar com os seus clientes para tentar receber antes e negociar com seus fornecedores para tentar pagar depois. Depois dessa etapa, aí sim é hora de negociar com a equipe, se for necessário. O João Pedro deu férias para a funcionária dele e também conseguiu negociar os pagamentos com os fornecedores. O que você tem em caixa hoje, você consegue aguentar fechado por quanto tempo? Eu consigo segurar mais 2 meses. Com a orientação da startup, o caminho de ação dele foi definido. Ela mostrou pra gente que a venda online e a venda corporativa vai ser o que vai segurar nesses 2 meses e a gente vai focar 100% nisso. O empresário decidiu levar os produtos para casa e tocar o negócio de lá, sem a loja estar aberta. A gente torce para que a luz não fique desligada por muito tempo. A ferramenta que ajuda os empreendedores a gerir as finanças está no nosso site. Nesse momento de crise, a gente lança também uma campanha para fortalecer o apoio ao pequeno negócio. Use a hashtag Adote o Empreendedor nas suas redes sociais para ajudar uma empresa a reconquistar o cliente e retomar o faturamento. A sua divulgação pode fazer a diferença. Hoje eu fico por aqui, na semana que vem eu volto. Até lá! Bom dia, galera. Meu nome é Andressa. Eu sou o Will. Somos de São Paulo, temos uma pequena empresa de brigadeiro gourmet. Vocês já conhecem a gente já apareceu aqui no Pequenas Empresas Grandes Negócios. Estamos aqui de novo. Ano passado, a Lilian foi conhecer nossa food bike na Avenida Paulista e de lá fomos conhecer uma grande empresa, uma empresa bem bacana de chocolate, o qual trouxe muita experiência pra gente, muito aprendizado. Vem uma forma vazia e você vai dosar o chocolate dentro dessa forma. Na Páscoa do ano passado, o casal vendeu 800 ovos. Faturou no mês R$15 mil. Toda a produção era feita em casa. Aí eles tiveram fôlego para montar esta pequena fábrica. Esperavam dobrar as vendas nesta Páscoa. Investiram R$5 mil na compra de insumos. Mas agora, com a cidade parada, tiveram que mudar de estratégia. Estamos há 15 dias com o nosso ponto da Paulista fechado. Conseguimos a isenção do aluguel de lá. E aqui na nossa fábrica em Santana, conseguimos pagar o aluguel, né? Todas as contas, e o nosso desafio vai começar agora. Hoje, nossos 4 funcionários estão afastados devido a essa pandemia.
E agora a gente voltou a ser como era antes, então a maioria dos processos são feitos somente por mim e pelo Will. As encomendas e vendas são feitas pelo WhatsApp e redes sociais. A gente está estudando a possibilidade de trabalhar com empresas de aplicativos de entrega, porém as taxas acabam sendo um pouco altas, então para a gente repassar isso para o cliente fica um pouco difícil, até porque a gente usa chocolate importado e o dólar, o valor que está, acaba sendo muito complicado esse repasse. A produção, por enquanto, continua na fábrica e com cuidado redobrado. Aqui na fábrica a gente já tem esse cuidado, né? São regras da Anvisa, né? A manipulação de alimento. Então, a roupa que a gente vende não é a mesma que a gente trabalha. A gente tem uniforme, a gente troca os calçados, né? E se todo mundo continuar fazendo essas medidas, lavando a mão, deixando os calçados fora de casa, quando chega, trocando de roupa, logo essa crise vai passar. O casal vai tentar manter a fábrica, mas se não conseguir, já sabe o que fazer. Por conta da crise, a gente não tem medo de voltar para casa, de voltar a ser como era desde o início. Eu acho que dar um passo para trás é você pegar mais impulso para ir mais longe. Não pode ter medo. Diante do que a gente está vivendo, acho que nossa saúde vale bem mais. Para esta Páscoa, eles ainda esperam vender. Sabemos que temos um grande desafio pela frente, não será fácil. Não será fácil mesmo. Você que é microempreendedor como nós, não desista. Se reinvente, vai dar tudo certo no final. E se cuidem e não saiam de casa. Não saiam de casa, hein? Mais de 3 milhões de brasileiros trabalham em shopping centers. Além da manutenção dos empregos, há uma outra preocupação: a sobrevivência dos negócios com o fechamento das lojas. Estacionamentos vazios, portas fechadas. Esta é a realidade de todos os 577 shoppings do Brasil. Eles abrigam mais de 110 mil lojas. Somente poucos serviços essenciais estão abertos, como farmácias, supermercados e laboratórios. Nós conversamos com a associação que representa os shoppings e a que representa os lojistas, para ver como eles estão lidando com essa crise gerada pela pandemia do coronavírus. 70% das lojas hoje são de pequenos empresários. Então você tem uma situação bastante difícil, corremos o risco de ter muita loja fechada. E imagina, a abertura e o fechamento de um shopping, ele é uma operação muito complexa, é um transatlântico, você parar um transatlântico, não é uma lanchinha. O nosso desejo é abrir o mais rapidamente possível, mas sob condições com segurança, com responsabilidade, e ajudando o país, os estados e os municípios e os negócios privados a crescerem, não causar um caos maior ainda. As duas associações não têm poder de decisão, mas vão orientar os shoppings sobre a cobrança de taxas nesse período. Fundo de promoção. Os shoppings estão reduzindo ou isentando o lojista desse pagamento. As associações também sugeriram que os shoppings reduzam o valor do condomínio pago mensalmente pelos lojistas. Mas é óbvio que o condomínio que a gente pagava 100%, ele tem que ter uma queda sensível, até porque o empreendimento vai estar fechado e os custos de condomínio têm que baixar também. Todos os 577 shoppings estão renegociando contratos com fornecedores, renegociando contas, no sentido de baixar o máximo possível esse condomínio e dar esse respiro para o seu lojista. A cobrança do aluguel foi o item mais difícil de se chegar a um consenso. A sugestão é cobrar parte do aluguel de março e negociar os demais meses. O aluguel de março vai ser proporcional, o pessoal, os empreendedores vão cobrar isso lá na frente. Fazendo a ressalva de que cada shopping é livre para fazer a sua negociação com o seu lojista através do seu momento, das suas condições. As duas associações também estão solicitando às prefeituras que reduzam o IPTU para dar mais fôlego aos negócios. A grande luta hoje que a gente tem é para salvar o emprego. Pequenas Empresas, Grandes Negócios termina aqui. Lembre-se de rever as nossas reportagens no Globoplay. No nosso site você encontra os contatos dos nossos entrevistados. Muita calma para você, use a hashtag #AdoteUmEmpreendedor e até domingo que vem. Tchau!